Aleluia. Acabamos de louvar e adorar o Senhor. É algo que chamou a atenção. Eu subi aqui, a gente cantando, ele diz: abriu o mar para eu passar. A parte de Deus, a parte do Espírito Santo é abrir o mar, mas quem passa é você. Quem passa é você, viu? Não fica não. Jesus falou assim na sua palavra aos discípulos. Eu estou vendo os discípulos de Jesus aqui hoje. Jesus falou lá no capítulo 24, já no final, 44, e de vós também ficais apercebidos, porque a hora que não cuidais é a hora que virá o Filho do Homem. Ele alertou os discípulos pela sua vinda. E você é discípulo do Senhor, e eu também, então tem que estar apercebido. Se tivesse sido eu que tivesse escrito aquilo ali, eu teria colocado assim: meu irmão, não fica de bobeira não, meu irmão. Fica atento, porque eu vou voltar. Se fosse eu que escrevi, não foi eu não. Mas ele escreveu lá no 24, 44 de Mateus: ficais apercebido, ficais atento, porque quando você não cuidar, é quando o Filho do Homem virá. Então fica lá confiante no Senhor, porque Ele vai abrir o mar. Agora quem passa é você. Amém, igreja? Boa tarde, igreja. Graça e paz. Olha para quem está ao teu lado e diz: eu te amo. Amém. Você pode sentar. Grupo Louvor maravilhoso, obrigado aí por isso aí. Aqui no final a gente senta aqui para a gente volta, para a gente cantar e louvar o nome do Senhor. Quem ama aqui o Senhor Jesus Cristo? Alguns. Quem ama o Senhor Jesus Cristo? Quem confia no Senhor? Quem está crendo na sua volta? Também alguns. Daqui a pouco a gente vai confiar mais. Quem confia que a sua família, acredita que a sua família é salva? Amém. Vamos confiar, permanecer em oração, confiando na vontade do Senhor, no propósito dele sobre a nossa vida, na nossa casa. Muitas vezes a sua família, ela tem até rejeitado a palavra. É verdade, eu tenho pessoas assim, que a gente fala, eles rejeitam, eles até escarnecem, até eles zombam da nossa fé cristã, da palavra. É verdade, mas deixa eu te falar algo. Tem algo que ele não resiste, tem algo que ele é indefeso. É quando você ora por ele. É quando você ora por ele. O poder da oração é maior do que ele. Então permanece em oração. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Eu tenho um tema. Está aqui. Divino rompimento. Obrigado, é a mídia. É a mensagem dessa tarde. Adentrando a noite, né? Divino rompimento. E eu já vou citar 2 livros, para também não passar despercebido no final, né? Eu vi esse livro aqui que chamou muita atenção. Já vi pessoalmente a ministração do autor do livro, que é Michael Hanks. A linhagem de um campeão, o poder do sangue de Jesus. A linhagem de um campeão e o poder do sangue de Jesus, de Michael Hanks. É um ministro americano, mas tem uma excelente dicção da palavra do Senhor para nossas vidas. Então, está esse livro disponível na livraria, você pode procurar, está aqui, A Linhagem de um Campeão. Está ali disponível, você pode comprar através do seu cartão de crédito, você pode fazer uma negociação lá com o pessoal da livraria, que tem atendido maravilhosamente bem, tem tido uma excelente instrução. Então você passa lá no final e pode adquirir esse livro. E também tem esse aqui de Tony Cooker, Acima, experimentando uma vida elevada. Acima, experimentando uma vida elevada, de Tony Cooker, também uma mensagem excelente para que a gente seja mais fortalecido na palavra, crescer na vontade de Deus, para que Deus seja glorificado. Amém, igreja? Quem ama a palavra de Deus? Quem pode abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1? Nós estamos falando sobre divino rompimento ou rompimento divino. Vou aproveitar a direção que foi dada a essa igreja, logo no dia 31, e várias ministrações, rompendo o medo, rompendo as ansiedades, rompendo tantas coisas que estão sendo passadas através de ministros aqui, levado pelo Espírito Santo. E eu vou nessa vibe também, conforme o Espírito Santo me colocou no meu espírito, antes mesmo até de chegar aqui. O Espírito Santo já tinha falado comigo, e falou sobre um divino rompimento, o rompimento divino. E o Espírito Santo falou ao meu espírito, onde a gente vai encontrar a primeira vez que rompe algo na Bíblia. Gênesis 1:1, você conhece melhor do que eu, está aí na Bíblia sua. Verso 1 diz: no princípio, está aí, no princípio criou Deus céus e a terra, céu no plural, e a terra, porém, estava sem forma e vazia,
Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava. Há outras versões que diz movimentava sobre as águas. Versos 3, diz as Escrituras: e disse Deus, haja luz, e houve luz, ponto final. Quero orar com você, Pai querido, Pai amado, diante da rica, maravilhosa presença, nós engrandecemos, adoramos a beleza da Tua santidade, pedimos ao Senhor aquilo que é peculiar da igreja, que é a atmosfera do Teu poder, que é a atmosfera da Tua unção, para ministrar, porque de nós precisamos e necessitamos que o Senhor nos use com capacitação, com instrução, para que o Teu nome seja glorificado não só nessa tarde, mas constantemente. E somos aqui humildes para receber essa palavra, com mansidão, com clareza, entendimento, que o Senhor nos proporcione a essa tarde, a cada uma pessoa que está aqui, a liderança da igreja, a todos os presentes aqui. Nós somos gratos ao Senhor, que nos fortaleça, que não seja de mim, mas que seja o Senhor, que toda a palavra glorifique o Teu nome. Então me usa segundo o Teu Espírito, que seja a minha boca um instrumento do Senhor, e o meu Espírito o Teu instrumento, para glorificar o Teu nome. Assim eu peço, assim eu te engrandeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a igreja do Senhor diz amém. Louvado seja Deus. Começa a analisar e ver o aspecto que Deus fala nesse primeiro capítulo. Nós estamos falando sobre rompimento divino. A primeira coisa que eu compreendi, lendo esse texto, quando ele começa dizendo, no princípio, no início, Deus criou os céus e a terra, mas a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Você acabou de ler isso comigo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou movia sobre as águas. Toda vez que quando a gente vê a palavra, o Espírito Santo, ele sempre está em movimento, sempre ele está em movimento. E ele continua, e Deus diz, haja luz, e houve luz. Ou seja, Deus já faz uma separação de trevas, e entra logo com o que é de peculiar dele, que é a luz. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, é que Deus começa a trabalhar em prol de alguém. Deus começa a receber do Senhor, começa a compreender o que Deus está fazendo para a sua vida. E ele fala algo que me chama a atenção, quando ele diz que haja luz. Mas para que luz? Para que Deus começa a fazer um trabalho desse na terra, que estava com problema, que estava sem forma, vazia, inclusive havia trevas sobre a face do abismo, havia essa deficiência, e Deus entra com luz. E se você vai continuar o texto, você vai perceber, você vai entender, que Deus começa a modelar e reformar a terra, começa a fazer divisão entre água, entre dia e noite, começa a trazer os tempos e as estações, começa a preparar a vegetação, os animais, começa a preparar algo. Ou seja, Deus nunca vai te mandar para um lugar se Ele não já estiver lá naquele lugar, ou preparar antes para você. Você não vai chegar lá de graça, não, porque Deus já preparou algo para você. E ele continua com o texto, e quando ele chega no capítulo 2, verso 7, do mesmo livro, Gênesis, diz, e formou Deus, foi Deus que formou o homem, não foi evolução, não, segundo a Bíblia, está dizendo aqui, a Bíblia diz, formou Deus o homem do pó da terra, e soprou as suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Alguém crê na Bíblia? Eu também creio, é o que está escrito, amém? Então a gente está debaixo de uma palavra, de uma regra de fé, a qual eu tenho a liberdade de cultuar e de falar o que está escrito aqui, amém? Então está escrito aí que Deus preparou o homem, mas antes de preparar o homem, ele tinha dito lá atrás, haja luz. Então ele prepara um ambiente para o homem, ele prepara algo para o homem, ele prepara algo para o homem viver. Não foi de qualquer forma, ele não preparou coisas simples para o homem, ele preparou algo para que o homem vivesse. E o homem não estava só, a Bíblia diz, e lá na frente, Deus pega da sua costela, da sua parte, e cria uma abençoada, a sua esposa, e começa ali, uma família, começa a trabalhar, num ambiente criado por Deus, ou seja, onde havia trevas, onde havia coisas que não tinham utilidade, ou seja, coisas que tinham deficiência, Deus entra com luz,
Deus entra com provisão, Deus entra com provisão, com providência, a palavra saiu, providência, Deus prepara tudo e entrega o homem em uma família. Amém, igreja? Mas o homem, você conhece melhor do que eu essa passagem, esse texto. O homem, ele peca. O homem, ele vai transgredir aquilo que Deus preparou para ele. O homem, ele não dá crédito naquilo que Deus disse. De toda árvore que tem um jardim, a qual Deus tinha plantado ele lá, para ele cultivar, para ele cuidar e desfrutar, você sabe melhor do que eu. E a Bíblia diz, não coma, porque certamente você comer, certamente você morrerá. E o homem junto com a mulher, você já sabe da história, o homem desobedece, e o homem come daquela fruta. E quando ele come aquela parte, a Bíblia diz que no próprio 3,18, você conhece também melhor do que eu, a Bíblia diz que Deus chama Adão e diz, por vossa causa, a terra está em maldição, ela produzirá espinhos e abrolhos, ou cardos e abrolhos, por causa de Adão, não foi por causa de Deus. E a Bíblia fala lá no capítulo 60 do livro de Isaías, você conhece bem, versos 2, diz que toda a terra estava em treva, ou está em treva, e a escuridão os cobre os seus povos, mas sobre ti resplandece a luz, e sobre ti nascerá a glória do Senhor. Então, se a gente começa a observar que o homem vem a transgredir, que o homem agora, que está naquela posição, o homem está naquele local, ele transgrediu, ele trouxe um dano agora não só para ele, mas para toda a terra. E agora, Deus sai de cena e deixa o homem se arrebentar para lá, deixa o homem fazer a parte dele, deixar que se vire, vai morrer mesmo? Não, de forma nenhuma, Deus nunca desistiu do homem, nem vai desistir. Deus nunca desistiu de você, e inclusive daqueles que não estão aqui, que não vieram, porque você até convidou, mas por alguma questão de rebeldia, por até outra questão não veio, mas Deus não desistiu dessa pessoa. Estou falando de parente seu, de pessoa, não sei porque Deus está me usando para falar sobre parentes. Então continue perseverando em oração por ele. E a palavra do Senhor continua, e Deus não desiste do homem, e ele dá as instruções a Adão, e ele chega para Adão, ele conversando, falando para ele, ele diz que a serpente, aquela que seduziu a mulher, que trouxe aquilo ali, ele disse, aquela serpente até vai morder o calcanhar, mas a Bíblia diz que esse mesmo que ela morder, que ela fez, esse mesmo vai esmagar ela, esse mesmo, quem é que ele está falando? Está falando de Jesus Cristo. E ele disse, da semente da mulher, da semente dela virá um que esmagará, ele vai ter a ser ferido, mas vai esmagar essa serpente, essa que te enganou. Só que agora Deus falou para Adão, e a história continua, e Deus agora prepara algo que para chegar até o dia de hoje, Deus começa a preparar, que é a redenção do homem, porque o homem agora pecou. E a Bíblia diz lá em 3,23, você conhece em Romano, que todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. Então o homem agora está confinado aí ao inferno. Quando sabe que pecador não vai para o céu? E Deus agora começa a planejar, começa a preparar, Deus algo está preparando para que o homem não vá para o inferno, porque o inferno é o mesmo capítulo 24, do lado de Mateus, o inferno não foi preparado, nem para mim, nem para você, e nem tampouco para a sua família. O inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Então Deus começa a preparar uma história, prepara algo, para que o homem volte à posição de que ele tinha. Qual era a posição? Adorador. Comece para que o homem esteja na presença de Deus em reverência, buscando a sua presença. Então Deus começa a preparar algo, e vai fazendo o trajeto nos seus primeiros capítulos. Ele encontra Enoque, mas ele está tão apegado a Enoque, que disse, Enoque, vem para cá. E a Bíblia diz que Enoque, ele é arrebatado, elevado aos céus. E a Bíblia continua as histórias, nós podíamos falar de Noé, porque essa questão do rompimento, tem diversos versículos aqui, diversas partes, mas a gente vai tentar resumir, conforme o Espírito Santo quer nos conduzir, conforme ele está querendo falar. Mas quando Deus começa a tratar e preparar, ele chega no lugar chamado nós estamos em Gênesis ainda, em dos Caldeus, região da Mesopotâmia, onde tinha uma família lá, a família de Tera. Tera era o pai de Abraão,
e na sua família estava naquela região, e Deus naquele meio, encontra um homem que a qual ele acha graça. Esse homem chama-se Abrão. É o capítulo 12, verso 1, verso 2, verso 3, você conhece, e Deus aparece a Abrão, e disse: Abrão, sai da tua terra, sai da terra de Ur dos Caldeus, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus está preparando um plano, Deus preparou um plano para criar uma família, que essa família seria pai de nações, pai de multidões, e é que através dessa família, através da graça aí, viesse o Redentor, viesse Jesus Cristo. Então ele prepara ali, e continua falando para Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar, ou que te mostrarei. Aí ele diz: farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome. Está falando para Abraão, e disse: engrandecerei o teu nome. Disse o Senhor para ele, diz: sê tu uma bênção, sê tu uma bênção. Aí ele diz: aos que te abençoarem, eu abençoarei, aos que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, está dizendo o Senhor. Aí diz para Abraão, numa terra que ele falou lá no livro de Gênesis, quando ele disse para Adão, ele disse que a terra produzia cardos e abrolhos, e a terra seria maldita. Aí ele diz no capítulo, versos 3 do capítulo 12, ele diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A tua família é bendita, a tua família é bendita. Mesmo no mundo que estamos vivendo, a Bíblia diz que a tua família é bendita do Senhor. O que impede essa bênção é você não crer. A sua família é bendita. Então Deus preparou Abraão e disse: sai daquele meio, sai da terra de Ur dos Caldeus, sai daquele lugar parado, aquele lugar atrasado, porque se você não sabe, a palavra Tera, que é o nome do pai de Abraão, quer dizer atrasado, parado. Então ele sai desse lugar atrasado, sai desse lugar que eu vou te levar para outro local. E Abraão confirmou, e Abraão, que era Abraão na época, ele sai daquele lugar e segue uma direção que Deus estava mostrando, e começa uma história. Você conhece bem, Abraão tinha 75 anos, e Sara era estéril. A Bíblia diz que quando Deus conduz, lá na frente, ela é engravida e tem um filho chamado Isaac, que lá casa com Rebeca, e ela tem um filho chamado Esaú e Jacó, você conhece bem, e dali começa a nascer as 12 tribos de Judá. E até hoje tem milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas nesse mundo, conforme Deus falou. Porque até lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, já no último versículo, é o verso 29, Gênesis não, Gálatas 3:29, diz: se vós sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então a palavra de Deus começa a se confirmar, a palavra do Senhor começa a ser preparada, e naquela terra, naquele lugar onde Abraão estava, Deus faz um rompimento e traz agora e cria uma nova nação, começa a preparar algo para que Deus seja glorificado lá na frente, através do Senhor Jesus Cristo, e Ele começa a preparar, e vem a geração de geração, e dali para frente, quantas coisas o Senhor preparou, quantas coisas o Senhor vem preparando lá na frente, para pessoas, isso tudo, para alcançar a mim e a você, tudo isso para alcançar a mim e a você. Então a gente fazendo paralelo de cada passagem da Bíblia, de cada momento da Bíblia. Como eu disse a você, eu tenho várias questões aí, vários rompimentos que teve, e eu vou citar alguns que Deus foi falando ao meu espírito. E um dos rompimentos, uma das partes ali, uma das pessoas que chegou a escrever um dos livros, é o livro de Ruth. Ruth era moabita. Ruth casa com um dos filhos de Elimeleque, que era casado com Noemi, era casado e tinha 2 filhos, Malom e Quilom, e aquela família que sai de Belém, Belém quer dizer a casa do pão, mas havia uma crise, e eles saíram da casa de Belém, e vai para Moab, para as terras, inclusive isso não é nem obediência, é desobediência, viu? Saíram de um local que Deus não tinha falado, mas ele vai para aquele local, e lá os filhos se casam, e passam a morar com mulheres moabitas, e toda uma diferença.
Elimeleque morre Quilion e Malom, morre os filhos, fica 3 viúvas, Noemi, Ruth e Orfa, as 3 morrem, e Noemi toma uma posição, vou voltar para a terra de Belém, voltar para a minha terra. Ruth, ela diz algo que chama muita atenção no verso 16 do primeiro capítulo de Ruth, ela diz, não inste, ou seja, não insista para que eu não vá contigo. Orfa volta para a cidade, ou seja, para onde a sua cultura, para a sua nação, mas Ruth diz algo tremendo, ela diz, não inste para que eu não vá contigo, não me proíba, porque o teu povo será meu povo, aonde tu pousar eu pousarei, e o teu Deus será o meu Deus. Ela fala uma diferença, e ela vai com a sua sogra para a cidade de Belém, e quando ela chega lá, ela encontra-se, a Bíblia diz que casualmente, com alguém chamado Boaz, que era um homem rico de poder, e ele tinha muitas terras, e Ruth, ela começa ali a servir naquele local, e o serviço dela era um serviço tão simples, era um serviço tão humilde, porque além os agricultores, ele produzia o cereal, e Ruth, a parte dela, era colher do que caía no caminho, ela colhia, ela não ia para a ceifa, não, ela ia com os ceifeiros, com os trabalhadores, colhendo aquilo que caía nas estradas, aquela parte era o serviço de Ruth, com muita humildade, era o serviço daquela mulher, mas de repente houve um rompimento, por causa daquela palavra daquela mulher, por causa daquela palavra, o teu povo será o meu povo, aonde tu pousar eu vou pousarei contigo, e o teu Deus será meu Deus. Ruth entra numa cidade, entra num local, vai trabalhar dessa forma, com tanta humildade, e a Bíblia diz que num romper, que de repente, Ruth passa a ser dona daquela propriedade, ela casa-se com Boaz quer dizer velocidade, e ela casa-se com Boaz, e passa a ser agora, aquela pessoa que estava ali colhendo espiga, catando espiga, colhendo aquelas coisas, passa a ser agora a proprietária de tudo aquilo ali. Deixa eu dizer uma coisa a você, eu estou confiante no que estou falando, eu estou certo, eu estou confiante, persuadido no que eu estou falando, começa a analisar, se tu hoje está numa situação difícil, catando muitas vezes até migalha, é por um tempo, não continua confiando no Senhor. Há momentos nas nossas vidas, há momentos de muitas dificuldades, há momentos de muitas situações difíceis, momentos com muitas situações, é verdade, mas é um momento, Ruth podia ter dito, rapaz, eu estava lá em Belém, eu estou lá em Moabe, eu tinha uma nação, eu tinha um reino, eu tinha uma história lá, eu tinha um tempo, e agora eu estou aqui catando migalhas. É provável que muitas vezes a gente esteja numa situação como essa, numa situação tão difícil que a gente tem que catar migalha, mas sabe uma coisa, tinha um coração voltado para Deus, porque Ele está vendo, e Ele é poderoso para fazer um rompimento e tirar toda essa história, Ele pode fazer isso e tirar dessa história, e quem sabe você é até o dono daquilo ali, Deus está falando com alguém, inclusive você que está assistindo, e Ruth mudou a história dela, casa-se com Boaz, tem um filho chamado Obed casa, tem um filho chamado Jessé casa, tem 8 filhos, um deles quem é? Davi. Os 3 primeiros a gente sabe o nome, né? Abinadab, Samar, são os 3 filhos de Jessé, mas o mais novo, o caçula, chamado Davi, que muda uma história, que entra numa história segundo o coração de Deus, segundo a vontade do Senhor, segundo o querer de Deus, ao ponto que hoje Israel ainda é muito lembrado, Davi, chega até a fazer uma estrela, essa é a estrela de Davi, é isso aí, olha a história de Ruth, como adentrou, e tem um livro hoje, dentro da Bíblia, mencionando a sua história, vontade e o querer e efetuar do Senhor. Essa é a história do rompimento, esse é o tempo de Deus preparando, chega a Davi, que você conhece também bem a história, você conhece bem a história, Deus muda uma história ali de Israel, e levanta um homem segundo o seu coração, que era até anônimo, esquecido, um pastor de ovelhas, cuidando de algumas poucas ovelhas do seu pai, com cuidado e com zelo, mas a palavra do Senhor diz que Deus sonda corações, a palavra do Senhor diz que Deus vê o secreto, a palavra do Senhor diz que Deus está observando, está olhando a parte, não são as aparências,
E um dia levanta Samuel e disse: vai da casa do belanita Jessé, que hoje eu tenho um rei, eu tenho alguém para ungir. E Jessé vai aquele empolgado, como todo profeta, leva o chifre com azeite, e quando ele vê Abinadab, ele diz: esse cara, eu tenho para mim que Abinadab deve ser feito um Marco Aurélio, assim, bonito, alto, né, uns cabelos grisalhos. Ele disse: é esse aqui, é esse aqui. Aí ele disse: não, não é esse não, não é esse não, ele é até bonito, é até boa aparência, formoso, forte, inteligente, mas não é esse não. E ele disse: vamos chamar outro, né? Aí chama Samar, que também tem a mesma aparência, devia ser assim, tipo Paiva, alto, assim, forte, né? Assim, ele disse: pronto, é esse aí o rei, o cara, esse aí, esse é o cara. Aí Deus disse: não, Samuel, tu está vendo a aparência, o cara é bonito, o cara tem boa aparência, o cara, mas não é esse ainda. E aí ele pergunta a Jesus: teus filhos passaram, os bonitões todinhos, se tem alguém, seu pai tem um baixinho aí, está cuidando das ovelhas, devia ter trazido para cá logo, né? E traz um cara, creio eu, que deve ser assim, tipo Moisés, pequenininho, baixinho, ninguém nem conhece direito, passou, quase não dá nem para ver, né? Pequenininho, né? Aí digo: deve ter sido isso aí. Mas Jessé olhou assim: Senhor, está certo mesmo, é isso aí, é esse aí. Gente, o querer é de Deus e o afeto é dele, vai brigar com Deus então. E você já sabe, rompeu a história, a família de Davi, e Davi hoje é uma referência, hoje no meio de Israel, ao ponto de ter uma bandeira, dizer: essa bandeira é de Davi. E você já conhece, a gente poderia adentrar, houve um rompimento, e todos lá, quando Jesus vem ao mundo, como é que chamavam Jesus? Jesus, filho de Davi. Começa a haver uma história, e Deus continuou fazendo uma história, levantando homens, levantando pessoas. Quantas histórias, quantos reis, quantos profetas, Elias, Eliseu, quantos homens que mudou uma história. Podemos falar aqui do próprio libertador Moisés, podemos falar de Josué, tanta história, até chegar a Jesus Cristo. Quantos salmos, quantos provérbios, quanta sabedoria. Deus prepara uma história da humanidade, levantou Salomão. Eu estava lendo, Salomão escreveu 3.000 provérbios, eu procurei na Bíblia, não encontrei 3.000 provérbios, ou seja, nem todos os provérbios chegaram aqui, de tanta sabedoria que aquele homem tinha, tanto entendimento. Salomão, homens com sabedoria, homens com entendimento, história, o que dizer do próprio Isaías, que profetizou, o que dizer de Malaquias, o que dizer de Miqueias, homens levantados, Ageu e tantos outros profetas, que foram levantados, segundo Deus, com propósito, com uma finalidade: anunciar a vinda, preparar a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos falando em rompimento divino, mas eu disse a você que, quando o homem pecou, todos estavam destituídos e separados de Deus, todos os homens, ou seja, o destino do homem era o inferno, porque pecador ele não entra no céu, não tem como Deus pegar um pecador e levar para o céu, não tem como. Pecador, ele estaria condenado ao inferno, mas graças a Deus pela redenção, porque quando a gente chega no capítulo 3, verso 23 de Romanos, que diz: todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus, tem o verso 24, o verso 24 diz: sendo justificados gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, pela sua graça, o homem foi alcançado, o homem foi preparado, e agora nós estamos trabalhando, Deus está trabalhando para a humanidade, Deus está preparando, e cheguem no livro de Mateus, capítulo 1, começa a falar dessa genealogia, começa a falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, e começa a trazer, chega Ruth, chega as pessoas, e vai chegando e vai trazendo a parte, até chegar ao José, e José e Maria, e quando chega no versos 20, do 1º capítulo de Mateus, o anjo diz algo a Maria, e diz para Maria: você conceberá e dará luz a um filho, e se chamarás Jesus, porque ele tirará ou salvará o seu povo dos seus pecados. Olha outro rompimento, Deus rompendo agora, a luz agora adentrando e salvando o povo dos pecados. Jesus agora está vindo, vai nascer, ele não tinha nascido ainda, o anjo está só anunciando
Mas quando chega no capítulo, eu amo mais a história, a narrativa na parte de Lucas, detalha melhor, e Maria chega a fazer uma indagação ao anjo: como será isso? Como pode ser isso? Eu não tenho caso com algum, eu estou só prometido em casamento, e agora você me diz que eu vou ter um filho. O verso 35 do primeiro capítulo de Lucas, que diz as escrituras assim, ela diz, o próprio anjo, aí descerá sobre ti o poder do Altíssimo, e te cobrirá com a tua sombra, e esse ente que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Simeão pega essa criança e diz: Senhor, despede, agora eu vejo a salvação. Quando Jesus nasce, que vai ser secundado ao 8º dia, como judeu, e ele pega e diz: Senhor, agora ele despede, eu vejo a salvação. Ele pega Jesus no braço, ergue e diz: Senhor, agora pode me despedir, agora pode me levar, porque agora eu sei que a salvação chegou aos judeus, que agora foi rompido, porque onde havia trevas, agora tem luz. Agora eu sei para onde vou, agora eu sei que está se cumprindo a tua palavra, que está se cumprindo a tua promessa. Agora eu sei, Senhor, da tua graça, porque agora eu entendo isso aí. Simeão fala isso aí. E era um homem, a Bíblia diz que era um homem temente a Deus, está mesmo no livro de Lucas, temente a Deus, homem reto, homem justo, temente. E a Bíblia diz: eu não vou sair dessa terra sem ver o Salvador. Ele tinha uma convicção, diz que borbulhava no seu espírito: eu não vou sair dessa terra sem ver o Salvador. E a Bíblia diz que quando Jesus o encontra, Jesus era recém-nascido, 8 dias, ele levanta e diz: agora despede-me, Senhor, porque eu vejo a salvação, eu vejo agora aquele que o Senhor disse que tiraria o pecado do seu povo, como João vê no capítulo 1, verso 29 do livro de João, quando ele diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro, é esse mesmo que rompeu, que tirou, que nos livrou e que nos trouxe até aqui hoje. É esse mesmo que nasceu, que a Bíblia diz no 2,52 do livro de Lucas, disse: e crescia Jesus com sabedoria, com entendimento e com graça e com sua performance diante de Deus e dos homens. A palavra estatura, ele vinha crescendo com estatura, com graça, diante de Deus e diante dos homens. E Jesus, ele adentra essa terra, completa 30 anos de idade, faz a parte que lhe cabia, que era ler aquelas escrituras, confirmar. Por isso que Jesus, toda vez que ia falar a alguém, ele dizia: está escrito. Nunca lesse o que diz os profetas, nunca lesse. Onde é que Jesus aprendeu? Aquilo foi caído do céu para ele? Não, ele estudou. Ele via os pergaminhos, ele estudava, ele sabia que aquilo referenciava a ele, que aquilo estava referenciando a ele, e ele dizia: você nunca leu? E aí chega ao ponto, as pessoas faziam uma pergunta a ele sobre salvação, e ele pergunta aos próprios judeus: o que você vê e como você interpreta? Vocês falam muito bem, mas como vocês estão lendo, como é que vocês estão vendo? Jesus, ele começa a montar uma história para chegar até a mim e a você. Aleluia, igreja. Esse é o entendimento, o rompimento, o divino rompimento. Quando você pega um capítulo que pode lá na frente um dia falar melhor, Marco Duque, professor de escatologia, o capítulo 16 de Lucas, fala de um fato, não é uma parábola, onde a Bíblia diz que havia 2 homens, a Bíblia dá um nome, que é Lázaro, até um homem humilde e pobre, o outro era um homem rico, cheio de glamour, e a Bíblia diz que esses 2 homens um dia vieram a falecer. A Bíblia diz que um foram para um lugar de tormento, e o outro para o seio de Abraão, que era Lázaro. A Bíblia diz que o rico, que eu não sei o nome dele, a Bíblia não diz o nome dele, ele era judeu, porque ele reconhece Abraão. Isso é no seio da terra, isso não é lá em cima, é no seio da terra. E a Bíblia diz que aquele homem, ele diz: pai Abraão, pede a Lázaro que molhe a ponta do dedo, para trazer para mim
aliviar um pouco esse tormento do que estamos passando. Abraão diz: aqui não pode, filho, há aqui uma separação, eu não posso ir para lá e nem você para cá, há uma separação aqui. E ele diz: então vai lá e fala para os meus irmãos que existe isso aqui, que esse tormento existe. Ele diz: filho, lá ele tem o profeta, fala de Moisés, era na época contemporânea de Moisés, fala de Moisés, aí tem Moisés, e tem os homens que estão vivos, se eles não estão crendo nele, vai crer que a gente que está aqui, está escrito nessa parte. Mas a palavra do Senhor diz que quando Jesus foi ao céu, foi o mesmo que desceu às regiões inferiores. Para quê? Para romper e pegar o cativo que tinha lá e levar ao céu. Quem era o cativo? Aqueles que estavam crendo na promessa. Os que estavam crendo, quem estava crendo na promessa? Todos que tinham morrido acreditando em Jesus Cristo. Quem foi que morreu acreditando em Jesus Cristo? Abraão, os demais. Quem estava ali crendo na promessa? A Bíblia diz que hoje eles estão com o Senhor na eternidade. Todos ali houve um rompimento, houve uma parte onde Deus preparou e levou esses homens, e levou as pessoas que acreditaram na promessa. Ou seja, aquele lugar não é feito para mim, não é feito para você, e nem é feito para a sua família. Aquele lugar, ele não foi feito para Satanás e seus anjos, mas o homem tem a livre escolha de passar a sua eternidade. Pode passar com o Senhor para sempre, mas pode ser que ele não queira, porque pode amar mais as trevas do que a própria luz, e vai ficar livre. Mas Deus rompeu de uma forma que não há necessidade do homem para lá, não há necessidade, porque justificado, pois, com Deus, mediante a fé, temos paz com Ele. Então, se nós temos agora, porque aquele que não conheceu o pecado, Ele fez o pecado, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então Deus, Ele nos libertou, Ele nos trouxe a sua graça, Ele nos deu o livre acesso, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. As coisas agora nos condicionou para que a gente agora tenha uma vida pautada com Ele. É por isso que quando o Espírito Santo falou no capítulo 24, verso 44 do livro, diz: vós também estejam percebidos, estejam atentos, que na hora que vocês não cuidar, a hora que virá o Filho do Homem, que tenhamos atenção, que time maior, que tenhamos problema, que temos situações, mas mantemos firmes os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Amém, igreja? Eu falei para você, conforme está na palavra, que devido ao pecado, devido à transgressão do homem, a terra toda estava escura, os povos na escuridão, e Jesus veio para trazer uma luz. Jesus veio para trazer a liberdade de estar com Deus, mas havia um preço. Você sabe que essa história é longa, eu estou tentando resumir da melhor forma, espero que vocês estejam compreendendo. Jesus, ele vem da melhor forma para poder resgatar o homem, tirar o homem desse local, do lamaçal do pecado, da sua transgressão, trazer o homem, porque ele diz: vós que estavam mortos em vosso delito e vosso pecado, Ele vos perdoou, Ele já perdoou. Ele já perdoou todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas. A Bíblia fala sobre isso com muita propriedade, falando do que nós éramos e quem nós somos hoje. Como é que Deus trabalhou dessa forma, preparando as nossas vidas, para que tenhamos consciência, que temos acesso a Deus. E havia necessidade alguém pagar esse preço pelo pecado. Havia uma necessidade de alguém se entregar e pagar esse preço. Esse alguém, estamos falando de Jesus Cristo, já estamos falando. E Jesus Cristo diz: ninguém toma minha vida, mas eu a entrego, eu a dou minha vida. Ele não tinha pecado, então Ele entrega a sua vida. Havia, quando Jesus começa seu ministério, Ele chama os 12 discípulos e diz: importa que o Filho do Homem venha a padecer, importa que o Filho do Homem venha a morrer e ao terceiro dia ressuscite. Ele passa o tempo conversando com os seus discípulos, ele começa a trazer com os seus discípulos ao entendimento que era necessário, que era evidência que ele viesse a morrer, que se não houvesse o sangue de Jesus, eu e você não estaria aqui.
Verdade mesmo. Eu e você não estaria aqui. Se não houvesse Jesus, se Jesus Cristo não paga esse preço, não teria tido pastores, não teria tido profetas, não teria tido apóstolos, evangelistas, mestres, não haveria, porque foi Ele que concedeu esses dons. Quando Ele foi ao céu, quando Ele desceu a região inferior e que subiu, que pegou o cativo, levou ao céu, a Bíblia diz que Ele deu dons aos homens, uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, pastores e mestres. Ele concebeu com vista ao aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do corpo de Cristo. E demais versículos você já conhece, está lá em Efésios, a partir do 4, versos 8 e 11. Esse é o trabalho do Senhor Jesus Cristo. E havia necessidade dele padecer, havia necessidade dele se entregar na cruz. E a Bíblia diz que chegando o momento, ele vai para um lugar chamado Getsêmani, e a Bíblia diz que ele ora, e ele chama alguns dos discípulos, para contar, para pedir para apoio, porque a Bíblia diz que suor como gotas de sangue saiu do seu corpo. A Bíblia diz que ele orava, e os discípulos foram dormir. Ele chega a dizer: rapaz, você não oraram 1 hora comigo, e vigiou 1 hora comigo. E os discípulos dormiram, naquele momento de tanta dificuldade, até isolado até dos próprios companheiros, contemporâneos. Deixa eu chamar o grupo louvor, que a gente vai dançar um pouco agora. Cadê o grupo louvor? Ainda tem alguns versículos. Deus é bom. Fica a critério do grupo louvor, que deve cantar. Mas ele pagou um preço. Havia a necessidade dele pagar esse preço. Havia a necessidade dele padecer. Havia a necessidade dele morrer por nós. E ele ora ao Pai. A Bíblia fala que ele ora por 3 vezes. E a Bíblia diz que há um silêncio do céu. E ele ora e diz: se possível, aparta de mim esse cálice, para que eu não beba. Se possível. A Bíblia diz que ele ora por 3 vezes. E ele entende que a única forma de romper as trevas nessa dispensação e o pecado era com a sua vida e com o seu sangue. Não havia outra forma. E ele, como compreendia as Escrituras, ele começou a ver a cruz, o sofrimento. A cruz não era para ele. E ele vê a cruz, ele vê o quanto ele ia sofrer, toda a sua parte, as chicotadas, as humilhações, o que ele passaria naquela cruz, momentos de tanta dificuldade, momentos de dores. A Bíblia diz que não havia nele aparência, a Bíblia diz que nele não havia formosura, era como uma terra seca. É Isaías que diz no capítulo 53, diz que não havia, ele é como uma terra seca, não havia valor. Olhávamos para ele, desfazíamos do seu olhar. Não era uma pessoa que não tinha beleza, não tinha formação. Era o tipo de expressão de um homem julgado entre os demais. A Bíblia diz no Salmo 22, diz: os cães me cercavam. Davi escrevendo, verso 16 diz: os cães me cercavam, suscitavam os malfeitores contra mim, e as minhas mãos eram transpassadas, e os meus pés traspassados. Um versículo anterior diz que meu corpo era dilacerado ao ponto de eu contar os meus ossos. Está dizendo do jeito que eu estou aqui, de tanta forma, não foram quebrados não, mas ele foi dilacerado, esticado. A cruz não era dele, a cruz não era para ele, tiveram que adaptar a cruz para ele. Ele teria que passar por todas essas coisas, ele teria que passar por tudo isso. E por que ele teria que passar tudo isso? E ele, naquele momento de tanta dor, os discípulos dormindo, ele disse: não fiquei percebido, porque vem a hora. Ele disse: não durma num momento como esse. A igreja precisa despertar que Jesus está voltando. A igreja precisa ter uma compreensão da vida de Cristo. Se não vão ficar de fora, tem que estar percebido, atento, ligado, olhando para Ele como autor,
Não tem como se desviar da direita nem para a esquerda. Tem que estar firme no Senhor, buscando a Ele. E naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, creio eu, que naquele momento ele ergue os seus olhos e diz ao Pai: Pai, para que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mas por que ele teria ter dito isso, se ele sabia de tanto uma história? Porque dá mesmo poder que ele teve de ver tudo isso que falou, e a própria Bíblia falava, ele viu o que tinha atrás da cruz. Ele observou o que tinha atrás da cruz. Quando a cortina se abriu atrás da cruz, ele começou a ver um povo. Ele começou a ver você, Marco Aurélio. Ele começou a ver Paulo, a ver meu irmão Moisés, Josemar. Ele começou a ver Rebeca, meu irmão Vitinho. Ele começou a me ver. Ele começou a ver as pessoas. Ele começou a ver Binho está ali, os bateristas. Começou a ver Leomar. Quando ele começou a ver, ele disse: Senhor, para que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Vamos embora. E ele vai para a cruz. Ele ainda disse: faz o que tem que ser feito. Falou para Judas: faz o que tem que ser feito. É para trair? Faz. Ele vai à cruz, é julgado. Um julgamento incorreto, um julgamento corrupto, com mentiras, sobre a vida de um homem justo. E aquele povo que recebeu cura, que recebeu graça, aquele povo, no momento daquele, Pilatos pergunta: quem devemos de soltar, Barrabás ou Jesus? E o povo disse: aquele que disseram Hosana, o Senhor nas alturas. Eles crucificam Barrabás, liberaram Barrabás, e a cruz que não era dele passa para ele. Ele leva a parte, aquele no Calvário, aquela parte, aquele sofrimento, é espancado, ultrajado. Ele passa por Jerusalém, ele anda em Jerusalém, em toda aquela parte, seminu. Para quê? Para que as pessoas vissem a vergonha dele. Para ver isso aí, ele passou por mim, por você, com o seu corpo todo lacerado, os cortes, o sangue, uma coroa de espinho cravada no seu crânio, e ele vai levando aquele sofrimento, aquele martírio, até o Gólgota, o lugar alto, de destaque para todo mundo ver, porque como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado ao madeiro. Ele foi para lá, como está escrito, ele foi para lá, para se destacar, por mim e por você. E ele ainda, quando está lá em cima, ele diz: perdoa porque ele não sabe o que faz. Capítulo 27, verso 45 de Mateus, diz: desde a hora sexta, meio-dia, a hora que ele está lá, já crucificado, já colocado os pregos, desde a hora sexta até a hora nona, 3 horas da tarde, 3 horas de sofrimento, naquela cruz pendurada, 3 horas lá. A Bíblia diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra escureceu. Ele disse, mais uma vez: eu sou a luz do mundo. Quem crê ou quem me seguir, não andará em trevas, mas sim na luz. Mas alguém desligou a luz, alguém deu um blackout. Por que alguém deu esse blackout? Porque ele estava levando o meu e o teu pecado. Naquele momento daquela cruz, o sangue derramando, ele estava levando o meu e o teu pecado. Ele estava levando no momento, e a Bíblia diz que toda a terra escureceu. Era 3 horas da tarde, meu irmão. Entre meio-dia e 3 horas da tarde é um fenômeno da natureza mesmo, tudo escuro. A Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra escureceu, toda a terra. E você conhece bem, disse Jesus: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Eles clamam, ele não chama mais nem Deus de Pai, por mim, por você. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Os guardas estavam lá, os guardas eram judeus, diz: ele chama por Elias, ele clama por Elias. Outros diz:
Vejamos se Elias vem o salvar. E pega uma esponja num caniço e coloca vinagre para dar a ele de beber, e ainda fura ele com a lança, e dele sai água, como estava escrito. Ele está naquela parte, naquele sofrimento, mas a Bíblia diz que ele olha aos céus, ele ergue os olhos aos céus, e diz ao Pai em grande voz, exclamando, e diz: está consumado, está consumado, está consumado. A parte foi paga, o propósito aconteceu, porque ele, quando fala isso, ele expirou e morreu. Ele não morreu de ficção, ele morreu mesmo. E ele diz: morria, está consumado. Naquele momento o véu se rasgou, se rompeu de cima a baixo, a terra tremeu, a rocha fendeu-se, e os sepulcros foram abertos, e viram mortos sendo ressuscitados. Rompimento é o que Paulo fala no capítulo 15, a partir do versículo 51 do livro de 1 Coríntios. Eis que vos digo um mistério. Começa a analisar comigo, começa a se ver nesse mistério, porque é outro rompimento. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. E quando este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revestirá da imortalidade, cumpre-se a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está teu aguilhão? Não me convide para enterrar, não preciso. Se eu tiver então, eu vou falar isso. Ó morte, onde está teu aguilhão? O aguilhão do pecado é a força da lei, é verdade. O aguilhão do pecado é a força da lei, mas o verso depois diz: graças a Deus, que por meio de Jesus Cristo, fica de pé a igreja, graças a Deus, que por meio de Jesus Cristo Ele nos deu a vitória. Ele rompeu a morte, a tumba está vazia, Ele rompeu, por mim e por você. É o rompimento divino, é o novo inferno em você, é o rompimento divino. Eu não preciso ir para o inferno, eu não preciso mais. Rompeu a morte, o aguilhão da morte não tem mais segurança para você, não tem mais. Se eu sair dessa terra agora, eu sei para onde vou. Se eu sair agora, eu vou ser direto para a linha de Jeová. Por isso que homens de Deus nunca temeram a morte, porque a morte não tem mais poder sobre você, porque foi rompido. A morte foi vencida por Jesus Cristo. A morte foi vencida. A morte Jesus venceu naquela cruz, rompeu. A luz voltou a brilhar. A luz está brilhando. É por isso que as pessoas olham para você e dizem: esse cara é crente, essa mulher é abençoada, porque vê a luz. Foi rompido as trevas da sua vida. Agora estamos diante do Senhor. Ele pagou o alto preço. E eu acho lindo quando Ele diz que Jesus, Ele cravou naquela cruz. A Bíblia diz que nossas transgressões, nossos delitos, Ele cravou tudo que era contrário às nossas vidas. Tudo que era contrário às nossas vidas, Ele cravou naquela cruz. E a Bíblia diz: com principados e potestade, despojando Ele os principados e potestade, e cravou naquela cruz. Triunfou naquela cruz por mim e por você. Não é Satanás, não é demônio, não é nenhum deles que vão ter poder sobre as nossas vidas, porque temos o maior em nossas vidas. Rompeu, meu irmão. Ele rompeu a morte. Ele rompeu, meu irmão. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Apocalipse, capítulo 21, outro rompimento. A igreja está no céu. A igreja está desfrutando agora de outra plenitude. 21, verso 4. Um dos versículos mais encantadores. Presta atenção. Talvez você esteja chorando hoje. Talvez você chorou essa semana. Mas ele diz assim: o pronome ele é Jesus. Ele enxugará todas as tuas lágrimas. Todas as tuas lágrimas. Ele enxugará todas as tuas lágrimas, Jorge. Porque não haverá mais morte. Não haverá mais luto. Não haverá mais pranto. Não haverá mais dor. Porque as primeiras coisas já se passaram. Ao que está sentado ao trono, ele disse: eis que faço coisas novas. Eis que faço coisas novas. Escreve, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ele ainda: está feito, está consumado, tetelestai, está feito, está consumado. E ele continua dizendo, na sua essência: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Eu darei de beber, eu darei de beber a água do fonte da vida. Eu darei de beber do fonte da água da vida. Vem cá, profeta. Vem cá. Vem cá, Moisés. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Essa unção é para a sua vida. Crescimento, avanço. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O rompimento agora é com você. O rompimento é comigo, é com você. Agora, para fazer esse rompimento, agora é comigo e você. Jesus fez a parte dele. Agora é chegar no canto das trevas e dizer: ô morte, onde está a tua vitória? Onde está? Onde é que está? Chega dentro de Deus. Estou aqui para representar o reino. Ousadia, sabedoria do alto, poder sobrenatural. Deus está capacitando gente nessa igreja. Um poder sobrenatural. Não bota mais água aqui não, meu irmão, senão vamos molhar o povo aqui, meu irmão. Brincadeira, meu irmão. Deus está capacitando gente. Está levantando pessoas aqui. Há uma unção aqui nesse poder aqui. Poder sobrenatural. Capacitação. Eu quero terminar, pastor, mas só um minutinho, pastor. Deus quer curar pessoas. Deus está curando pessoas. Deus está livrando pessoas de caroços aqui. Deus está livrando pessoas. Há o poder sobrenatural aqui nessa igreja. Cura se manifesta. Para quê? Para fazer o propósito dele. Rompimentos. Rompimentos, inclusive na sua família. Você dará testemunho desse culto. Pessoas sendo alcançadas, voltando para Jesus. Profeta, eu falei aqui esse ano para você. Nível de conhecimento aumentou. O transbordar de Deus sobre a tua vida. Muitas pessoas esse ano 2024 vai ser rompido vidas por tua causa. Porque tu carrega o Deus do rompimento. Haverá uma atmosfera tão grande naquele lugar onde tu vai passar agora. Pessoas serão impactadas de uma forma tão grande que ao entrar para receber imposição de mãos, curas já vão se manifestar. Coisa vai ser sobrenatural.
O poder sobre a vida dele tem aumentado de uma forma sobrenatural, como também da sua vida e vida de pessoas aqui. Poderes aqui. O nível vai aumentar, pastor Moisés. O nível vai aumentar. A sabedoria vai aumentar. O que você está fazendo aqui não é a plenitude, porque Deus tem mais. Deus tem mais. A sabedoria vai ser dobrada aqui nessa igreja e por onde você passar. Por onde você passar. Olha para quem está do teu lado, irmão. Olha para quem está assim, irmão, é com você. O rompimento agora é com você. Lula, toca fogo nesse negócio aí, que eu vou sentar ali para adorar o Senhor junto com vocês ali.